hoje tem jogo contra o São Paulo ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. A partida vai ser em Campinas, então vamos para lá com o Diego Alves, que traz as notícias do Vasco. Diego, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Mário. Uma boa tarde também para você que está com a gente no GE. Estou aqui no gramado do Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, palco desse jogo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco numa semana decisiva de Copa do Brasil, mas hoje o técnico Rafael Paiva vai com o que tem de melhor para essa partida contra o São Paulo. Tem o retorno do Matheus Carvalho, que estava suspenso, aguarda também pela chegada do Puma Rodrigues, que estava com a seleção uruguaia. Não tem o Souza, expulso contra o Juventude, e esse jogador vai cumprir suspensão no jogo de hoje à noite. Vamos dar uma olhadinha no provável Vasco para encarar o São Paulo, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Lucas Piton, Matheus Carvalho e Hugo Moura, Maxime Domingues, Felipe Coutinho e Emerson Rodrigues. Na frente, o Verratti. O Vasco tenta vencer depois de 6 jogos. Agora a gente vai conhecer um torcedor vascaíno que ganha vida fazendo a Cruz de Malta, na reportagem do Juliano Lima. É mais do que um símbolo. Toda vez que eu estou elaborando a Cruz de Malta, fazendo a Cruz de Malta, é um sentimento muito diferente. É uma coisa assim que eu sei que está saindo do meu coração para outra pessoa. A cruz estampada na camisa do Vasco virou arte para o Leandro. Há 18 anos, a casa dele em Vila Tiradentes, município de São João de Meriti, se transformou em um ateliê. E se tem jogo do Vasco, lá está a Cruz de Malta do Leandro. Estou sempre com ela, viajo com a Cruz de Malta, é uma coisa que tipo assim, é surreal. É inexplicável o que eu sinto pela Cruz de Malta, o que eu sinto pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Mineiro me conhece e me pergunta por que eu te sei, porque eu te amo! Tudo começou com uma Cruz de Malta de papelão simples, com papel envelopado vermelho, um papel laminado vermelho. E nisso eu fui levando e foi cativando mais ainda as pessoas. Casaca, 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 a turma é Vasco, é mesmo da fusada, Vasco, Vasco! Em 2022, Leandro viu sua cruz parar dentro de campo. Foi na última rodada do Brasileirão. Ele viajou para acompanhar Vasco e Ituano no jogo decisivo para o time voltar à primeira divisão. Aos 6 minutos do primeiro tempo, o nosso ídolo Nenê fez aquele gol de pênalti. Partiu Nenê, com fé no pé! Gol! Podem soltar esse grito sufocado! O gigante tá de volta! E no final do jogo, eu cheguei bem perto do alambrado, assim, consegui jogar a Cruz de Malta pro Raus. O Raus pegou e levou lá pra galera. Alex Teixeira, Yuri, o próprio Nenê. A galera toda abraçou, muita gente da comissão do Vasco tirou foto com ela. Leandro já chegou a produzir 97 peças para uma partida. Através da Cruz de Malta, eu tô conseguindo alcançar coisas novas na minha vida. Há 18 anos, o Leandro produz a Cruz de Malta. E é daí que vem a única fonte de renda dele para sustentar a família. Ele também quer passar o valor sentimental do símbolo vascaíno para as futuras gerações. Elas olham para a Cruz de Malta com um carinho de apaixonadas. E se eu pudesse, todo jogo eu levaria a Cruz de Malta para presentear muitas crianças ali. Leandro segue confiante com o Vasco neste Brasileirão. Hoje o time enfrenta o São Paulo fora de casa. Ele estará pronto para seguir com o Vasco em mais um desafio. Ah, com certeza. Todo jogo que eu levo ela, a vitória é certa. E hoje tem um Vasco contra o São Paulo. Flavinique, conta pra gente a expectativa para essa partida. Rodou. A turma é boa, é mesmo da fusada, Vasco, Vasco, Vasco! Essa animação toda é porque o Vasco enfrenta o São Paulo hoje? Depois de 10 dias só treinando? Contra o São Paulo, acho que a torcida tá nem pensando.
Na verdade, pra gente, o que importa agora é a Copa do Brasil, né? Ansiedade batendo forte, diante de tantos anos de adversidade aí, nosso lema é superação. O técnico Rafael Paiva relacionou os principais jogadores para essa partida contra o São Paulo em Campinas. Será que o torcedor concorda ou acredita que ele deveria poupar alguns titulares pensando no jogão contra o Atlético Mineiro? Eu ia com time misto, né? Tem que ir com time misto, poupar alguns jogadores, principalmente o Vegete. Eu acho que poderia, de repente, fazer um misto, pegar o pessoal da fisiologia, do pessoal que tem um condicionamento físico que dê para aguentar, suportar a carga e preservar aqueles de mais idade, por exemplo, o Maicon, o PH, Coutinho, Verrete. Confiantes, os vascaínos apostam que o time pode ter um bom desempenho contra o São Paulo, mesmo com uma equipe alternativa. Jogar com raça, com determinação, a gente consegue vencer sim o São Paulo, que também não é essas coisas, mas assim, não pode deixar de lado também o brasileiro, né? Então eu iria com o time misto mesmo e focar em sábado, pô. Sábado é o jogo mais importante do ano aí pra gente. Os torcedores parecem até mais ansiosos com o treino aberto na sexta-feira, que é a rodada do Brasileiro. O que teve para treinar, já treinou e é isso. O torcedor tem que estar aqui apoiando e o Paiva já preparou eles. Eles agora é só festa e alegria e vamos se preparar para o jogo de sábado. Eles aprovaram a atividade no clube. Difícil saber qual vascaíno mais ansioso para o jogo de sábado. Afinal, o clube pode voltar a uma decisão da Copa do Brasil depois de 13 anos. E Vasco vai passar no pênalti com o Léo Jardim defendendo o último pênalti. Se Deus quiser, sério, tô nervoso mesmo. Eu quero a mulambada. A gente vai ganhar e vocês vão ser vice de novo também, tá, mulambada? Ih, gente, já passou todo mundo pra final. O Vasco e o Flamengo. Ó o vermelho. Vai ver que eu não falo esse tipo de coisa. Muita coisa, hein? Ah, você fala essas coisas. Falo não. Não, tá bom. Eu não falo. Tá. Ô, Pedrosa, pra esse jogo, gente, entendam, esse é o jogo do brasileiro, não é o jogo da Copa do Brasil, que é só no sábado, dia 19, contra o Galo. Esse jogo é contra o São Paulo, né? Sim. Aliás, foi o jogo do recomeço pro Vasco na temporada, Verdade. né? No primeiro turno, o Rafael Paiva assumiu e o Vasco venceu bem. No pior público de São Januário que eu vi nos últimos tempos. A torcida realmente fez um protesto ali de não ir. O São Januário com buracos, eu nunca tinha visto isso. E o Vasco venceu e venceu bem, ganhou ali uma moral e seguiu a temporada. E o final da história a gente tá vendo, né, Pedrosa? Foi a virada de chave, de fato, 4-1 contra o São Paulo, que é um grande adversário, a utilização dos garotos. Foi o momento que o Paiva conseguiu começar a ganhar a confiança da torcida. Então, a trajetória de lá para cá é muito positiva em relação ao que aconteceu na temporada. O Vasco está numa semifinal, o Vasco está na primeira parte da tabela. Então, assim, sem dúvida alguma, o trabalho do Paiva, se você for colocar na balança, pesa muito mais para o lado positivo. Agora, o Vasco está há mais de um mês sem vencer. O Vasco chegou à sua sexta partida sem vencer. Então, assim, até para pensar no jogo de sábado, que de fato é o principal jogo do Vasco na temporada e nos últimos anos, você tem que pelo menos ter um bom desempenho hoje. Treinou bastante na data FIFA. Não estou falando sobre vencer ou perder. Estou falando sobre competir. Mas sobre a tem forma criança que você vai de entrar. colo correndo, tem gente chorando, tem gente ligando. Vai ser time titular ou reserva? O que eu posso garantir para a torcida do Vasco é que não vai ser um time reserva. Não vai ser um time totalmente reserva. O Vasco não vai entrar em campo com o time B. O Vasco deve mesclar algumas peças, colocar alguns titulares, assim como, para quem vai lembrar, fez um jogo contra o Cruzeiro. Em BH, o Vasco enfrentou o Cruzeiro primeiro no Mineirão, depois o Atlético Mineiro na Arena MRV. E naquele jogo de BH, o Vasco mesclou algumas peças. Então, o que eu posso garantir a vocês é que algumas peças titulares vão estar em campo hoje, com certeza. O Vasco não vai com o time B. Nascimento. O que Sabe que qual é, o nome Vene? dessa operação? Nascimento. Qual é? Iraque. Mas, cara, meu Deus, tá bom, quem sou eu pra dizer? Apenas um Mas você jornalista aqui na entraria SBT. de ponta a ponta com o time reserva? Fernandinho, ontem eu falei que eu nem viajaria com os titulares. Eu deixaria todo mundo no Rio de Janeiro com o técnico Rafael Paiva, focando totalmente nesse jogo. É o jogo mais importante do Vasco da Gama nos últimos 15 anos. 7 anos. Nos últimos 7 anos. Eu gosto da precisão dele. Porque o Vasco foi para a pré-Libertadores em 2017.
E aí teve um jogo, se eu não me engano, se não me falha a memória, Vasco e Ponte Preta. E aquilo ali era muito importante pro Vasco também, que era voltar a uma Libertadores. E o Vasco conseguiu voltar naquela ocasião. Você perder pro São Paulo no Brinco de Ouro com o time reserva, qual é o problema disso? Tendo uma final, um jogo importantíssimo nos últimos 7 anos da história do Vasco da Gama no sábado. Aí você vai me colocar o Verratti, seu principal jogador do setor ofensivo, para jogar? E se acontece alguma coisa com ele? Lucas Piton, você vai colocar para jogar, sendo que o Vitor Luiz nem viajou, que é o reserva imediato dele, por conta de um problema físico. Que pode acontecer. Aí você perde o Lucas Piton. Leandrinho jogar? O Leandrinho pode jogar como titular. Você tem algumas peças aí que dá para você imaginar que podem ser as peças, digamos assim, que nem sempre são reservas absolutas. O Leandrinho joga com frequência. O Paê pode entrar como titular e o Coutinho no banco de reservas. Aí nas pontas você tem dúvida. Pode ser um Jean David, pode ser o Maxime, como foi na outra partida, pode ser o Emerson Rodrigues. Como o Vasco perdeu o Adson, perdeu o David, como o Vasco tem alguns jogadores que são titulares absolutos, mas perdeu também alguns titulares absolutos, hoje você tem várias incógnitas dentro do time. Então não tem como cravar que fulano é titular, que ciclano é reserva. Titular absoluto, Léo Jardim, Coutinho, Verratti, o Piton. João Vitor, vamos colocar assim, que nem é absoluto, mas vai ser titular com certeza no jogo de sábado, e o Piton. De resto, você pode colocar o Hugo Moura também como principal jogador. O resto, metade do time, é uma incógnita. Não tem certo. Eu pouparia nesse time aí. Eu não botaria o Léo Jardim para jogar, o goleiro, porque é um goleiro... Esse é o que eu mais botaria. Esse é um jogador extremamente importante. Não colocaria o Lucas Piton para jogar e não colocaria o Verratti. Sabe por que eu colocaria o Léo Jardim? Três eu não colocaria. Porque Coutinho o goleiro... também não. Coutinho eu não colocaria. E outra, Mas... vamos fazer a comparação com o jogo de ida que você pegou aí na virada de chave. Sim. Quem estava dentro de campo? Os Não era meninos. garotada? Era um jogo para garotada novamente. Por exemplo, de lá para cá o JP parou de ser utilizado. Poderia ser um bom jogo para ele mostrar serviço. Então, assim, você poderia juntar a fome com a vontade de comer. Você botava a garotada, que quer mostrar serviço, e você pouparia os seus principais jogadores pensando no duelo de sábado. O Léo Jardim eu não pouparia. Ele vai jogar. Porque eu acho que o goleiro precisa de quilometragem. Sim. É uma contramão aí do jogador de linha. Até porque se a quilometragem ela acaba sendo em algum momento um problema para o jogador de linha, ela é sempre uma solução para o goleiro. Mas o Léo Jardim Quanto mais quilometragem, melhor pro goleiro. Não, mas eu acho que não, já teve uma data FIFA. O problema Ficou é esse. sem jogar. Problema não, né? Solução, né? Porque eu acho que muitos jogadores que tinham alguns probleminhas, por exemplo, o Piton, o Verratti, tá sempre com probleminha por jogar muito também, eles zeraram nessa data FIFA, eles descansaram. Mas eu concordo com o Vene em um nome. Eu não colocaria o Verratti para jogar esse jogo. Só tem que saber se o Verratti não vai querer jogar o jogo. Gente, o problema assim, quando eu falo não colocaria, é porque eu levo em consideração o acaso. O Pedro se machucou na seleção brasileira aquecendo. O Paulinho se machucou numa jogada boba. Você pode simplesmente virar o joelho e pronto. Você perde a temporada ou perde um jogo decisivo no sábado. O jogo é daqui a 2 dias. Então você não pode correr nenhum risco de perder esse jogador. Mas ele pode se machucar treinando no CT do Vasco da Gama. Sim, concordo. Mas a chance de você se machucar é muito maior num jogo, pelo menos na minha concepção. Então, ele quer botar todo mundo no potinho, né? Coloca no potinho. Mas eu fico, quando vejo essas data FIFA, eu fico vendo os jogadores do Botafogo passeando, né? Que eu sigo eles lá. Aí, quando vejo um, às vezes, andando de bicicleta, eu já começo a ficar nervosa, na gastura. Eu fico querendo botar eles dentro de um potinho, fechar a tampa e botar lá na minha casa, assim, na prateleira. Que aí, ali, ninguém encosta, não mexe, não machuca, não acontece nada. Mas eu entendo o que você está querendo dizer. Por exemplo, o futebol é um esporte de contato, é um esporte de choque, né? E se você pode minimizar isso, você minimiza. Mas também entendo você pegar um personagem como o Verratti e falar para ele, olha, esse jogo você não vai jogar, não. Ele vai falar o quê? Mas esse que é o problema. Mas é muito mais de você conversar, cara. E assim, a gente sabe que o Verratti fez 36 anos, gente. É um jogador extremamente experiente. Ele sabe que é um jogo muito importante pro Vasco no sábado. Ele já jogou com a costela fissurada. Não, eu sei. Ele não tá nem aí. Nada. Eu sei Ele disso. só quer jogar. Gente, ninguém tá aqui duvidando do potencial, da capacidade e da vontade do atleta. Sim. Ninguém tá falando isso. A questão é o seguinte.
É um jogo... Gente, eu acho que o torcedor vascaíno tem noção, mas os outros tem torcedores noção. precisam entender a importância desse jogo de sábado e a importância, obviamente, do Verratti pro time. Vamos lá, amanhã eu quero saber se o Careca vai no treino aberto. Ah, eu também hoje quero. não, hoje não. Eu Amanhã. também quero saber. Amanhã que a gente vai saber. Mais tarde tem Vascão e São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, se eu não me engano, em Campinas. O que mais? Buscando quebrar a escrita, aliás, uma escrita negativa, hein? Esse ano. Quem conta pra gente tudinho é ele, o cara que entregou 2 gols na Copa Sérgio. Isso. Atrapalhou o Fera, não jogou nada, ainda tá calvo. Igor Dorileu, brilhante repórter. Quebrar escritas negativas tem sido uma rotina desse Vasco de 2024, principalmente desde que passou a ser comandado por Rafael Paiva. Hoje à noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Cruz Maltino vai tentar fazer isso mais uma vez. Voltar a vencer o São Paulo como visitante, o que não acontece há mais de 10 anos. A última vez foi em 2012, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, perdeu 7 partidas e empatou outras 2. Um resultado positivo seria importante também para não deixar a primeira metade da tabela e quebrar a série negativa pela qual a equipe vem passando. Já são 6 jogos sem saber o que é vitória. É um campeonato muito cruel, né? Porque a gente ficou em um momento com 4 vitórias seguidas, depois a gente ficou 6 jogos sem vencer, sem perder, 6 jogos sem perder. E quando você não pontua alguns jogos como a gente vem agora, né, principalmente com empates aí, já começa a incomodar de novo, né, onde a gente não queria ser incomodado, mas é cruel para todo mundo, é um campeonato pesadíssimo e a gente tem clareza que a gente precisa pontuar o mais rápido possível para a gente não ficar pensando lá para baixo. Mesmo tendo o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil no próximo sábado, diante do Atlético Mineiro, em São Januário, a comissão técnica decidiu levar força máxima para Campinas. O volante Matheus Carvalho, que cumpriu suspensão na última rodada, volta ao time titular, enquanto Souza, expulso diante do Juventude, desfalca a equipe. Olha aqui, falando de Vasco, por que eu jogo no Brinco de Ouro da Princesa? Que mal lhe pergunte. Deve ter show do Bruninho, será, de novo? Bruno é hoje no Newton Santos. Bruno Márcio. Bruninho. Eu não sei o que tem, não sei se é show, mas tá impossibilitado. Vou pedir pro João confirmar por que o jogo não vai ser no Morumbis. Estive lá, inclusive. Hã? Belo estádio. Belo estádio. Mas vamos falar de Vasco. Vamos. Vasco vem meio... Reagiu. Mas teve uma... É por conta do show do Bruno Mars também. Ué, Bruno Mars? Não é, João? Será que estão desmontando ainda? Tô desmontando ainda. Provavelmente. O gramado deu uma... então não é isso. sintético, né? Então é isso. Essa informação que eu recebo agora aqui na produção. Falando especificamente do Vasco, a gente viu que o Vasco teve uma crescente muito grande, mas nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro teve uma oscilação, o que é extremamente natural. Agora, essa pausa para a data FIFA, eu espero ver um Vasco como a gente viu nesse período que cresceu bastante. Se vai ter Coutinho e Payet juntos, eu particularmente não acho que esse seja o jogo ideal para os dois jogarem. Porque o São Paulo é um time que gosta de ter a bola, é um time que tem bastante triangulação, os jogadores se aproximam bastante. Então eu acho que defensivamente o Vasco vai precisar estar muito bem postado para evitar dar espaços ao time de São Paulo. Mas eu acho que pode começar com um e depois coloca o outro. E se depender da situação do jogo, se tiver um resultado, um jogo em que seja possível colocar os dois juntos, eu acho que tem que acontecer. Não sei se hoje vai ser esse dia, mas em algum momento a gente tem que ver os dois jogadores juntos. Porque ruim é quando você tem atletas que não conseguem reproduzir aquilo que é feito no treinamento. E eu tenho certeza que a qualidade do Payet e do Coutinho, não sei se elas vão se complementar, mas certamente elas vão ajudar muito o Vasco. E uma vitória hoje para o Vasco, ela é importantíssima no aspecto de G6. Se o Vasco vence hoje, o Vasco começa a ver ainda mais perto essa fase do campeonato, essa situação envolvendo uma possível ida à Libertadores no ano que vem, e ainda por cima dá moral para o jogo de sábado, que para mim tem que ser o grande foco do Vasco nesse momento. A decisão para o Vasco, no meu ponto de vista, é sábado contra o Atlético Mineiro. Campinho na tela, Fernandão. Pode ir falando o que o senhor quer quando a gente exibe o campinho aqui. Não, GV, é porque o Vasco não vence desde 1º de novembro.
De novembro, de setembro. Novembro nem chegou ainda. De Volta para o Futuro. De Volta para o muito. Futuro. Maravilha. Boas lembranças. E desde 1º de setembro. O que preocupa? Caramba, não. 1 mês e meio. É isso aí. Preocupa. Claro, tivemos data FIFA no meio, 2 datas FIFA no meio, se eu não me engano. Enfim, mas é interessante a gente falar porque o Vasco venceu esse mesmo São Paulo em São Januário por 4-1. Foi o jogo da virada, né? Isso aí, e a maior goleada do Vasco no Campeonato Brasileiro. É interessante saber também, porque um jogo no Morumbi, não no Morumbi, agora lá no Brinco, estádio que tem gol do Fernandão, só para que fique claro. Que ano você jogou lá? No Guarani, 2012. Então vou ficar aqui. Léo Jardim, fala. Vai, continua. Léo... Fala do jogo, cara. Não me olha com essa cara, não. Léo Jardim e Paulo Henrique ficam contando as coisas no almoço. João Vitor, Maicon e Piton. Hugo Moura tá jogando muito. Matheus Cocão. Maxime Domingues, bom jogador. Sim. Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues e na frente ele, o Pirata Verrete, treinador Rafael Paiva. No lado cruzmaltino, podemos dizer que a atenção da torcida está na Copa do Brasil. Sábado tem decisão, jogo de volta da semifinal em casa contra o Galo, que joga por um empate. Todos os ingressos foram vendidos em 3 horas. Por isso, Rafael Paiva deve poupar jogadores em Campinas. Será? Na lista de relacionados, força máxima. O time é o 10º colocado com 37 pontos, 9 a menos que o Inter, 6º colocado e último integrante do G6, da turma que vai para a Libertadores. E está na zona de classificação da Sul-Americana. E seria interessante um bom resultado contra o São Paulo, já que o Vasco não vence há 4 rodadas. São 3 empates e 1 derrota. É um campeonato muito cruel, né? Porque a gente ficou em um momento com 4 vitórias seguidas, depois a gente ficou 6 jogos sem vencer, sem perder. 6 jogos sem perder. E quando você não pontua alguns jogos, como a gente vem agora, né? Principalmente com empates aí, já começa a incomodar de novo, né? Havia uma expectativa pelo retorno de Jair. O volante está recuperado da séria lesão que sofreu no joelho em fevereiro, mas ainda não foi desta vez. Ontem estava gripado e nem participou das atividades. Rafael Paiva não vai contar também com Souza, expulso no empate com o Juventude na última rodada. Porém, Matheus Carvalho já cumpriu sua punição e está de volta. Sendo assim, Paiva pode escalar a equipe com Jardim, Paulo Henrique ou Puma, João Vitor, Maicon, Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho ou Esforça, Maxime ou Jean Davi, Coutinho ou Payet, Emerson Rodrigues, Verrete. Vencer para subir na tabela do Brasileirão. Além daquela forcinha mental extra para a disputa de uma vaga na final da Copa do Brasil. Esta é a missão do Vasco no duelo de Campinas contra o São Paulo. É um jogo interessante agora. O Vasco tem a desculpa da Copa do Brasil, partida contra o Atlético no final de semana. Mas o São Paulo precisa vencer, porque agora o objetivo é conquistar a vaga direta na Libertadores, Dedê. O Vasco, você falou de estar com o pensamento de outra competição, mas se confirmar a prévia, uma prévia que tem que ter muito respeito, né? Só de você ter o Coutinho no meio de campo, que passou a jogar bem, eu acho que ele está nessa fase ainda de readaptação ao futebol brasileiro, mas contra o Galo ele jogou bem, fez um gol e, enfim, é um jogador importante nessa criação, mesmo se jogar o Payet, por exemplo, no lugar do Coutinho, que normalmente tem essa dúvida. Do lado do São Paulo, Loirão, o São Paulo jogou o último jogo contra o Cuiabá, que foi aquele péssimo jogo do São Paulo. Bem criticado por todo mundo. Péssimo jogo. E a partir daquele momento, houve essa crítica ao trabalho do Zubeldia, interesse de Tite, surgiu no meio de comunicação. O Casares não confirma a permanência, também não se posiciona em relação ao Zubeldia. Então, acho que essa resposta nesse jogo contra o Vasco vai ser importante para tentar dar uma apaziguada aí no ambiente do São Paulo.